Bom dia a todas as pessoas presentes. Agradeço o convite. Meu nome é Bianca Angelucci e esse aqui é o meu sinal. Espero que tenha pessoas com deficiência na plateia. Bem, eu vou falar a partir da educação. Sou uma professora na Faculdade de Educação, na Universidade de São Paulo, e, portanto, vou fazer o lugar de estrangeira aqui, neste encontro. É costume, na Faculdade de Educação, eu também fazer o lugar de estrangeira, porque eu gosto desse lugar, acho que ele nos ajuda a repensar os fenômenos que colocamos aqui em análise. O que eu vou fazer, então, é o percurso da aprovação de uma lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei que temos aqui como objeto nesta manhã. Então, agradecer a possibilidade de debate sobre esse tema e falar da alegria de compartilhar esta mesa, esta apresentação, com Ricardo e com Ilana, pessoas com quem tenham trabalhado muito nesse tema. E citar Sabotagem, quem aqui de São Paulo conhece Sabotagem, que um bom lugar se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui é o Mano Sabotagem, vou seguir sem pilantragem, vou honrar e vou provar. Então, emprestando as palavras dele, lá da favela do Canão, começo essa apresentação. Eu vou deixar aqui os slides disponíveis para quem quiser, então fiquem à vontade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que a gente costuma lembrar sempre, né, quando a gente trabalha com infância e adolescência, Lei 8.069, lá de 1990, e a gente sempre celebra, né, os aniversários do ECA, remontando a conquista que ele significa. Ele tem um conjunto de alterações bastante significativo. E eu vou fazer um percurso aqui de iniciar levantando essas alterações e comentando-as um pouco, para, na sequência, voltar ao contexto em que se insere a lei que está aqui em análise, né, porque ela altera um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, ao final, vou voltar para o escopo da lei, pensando o processo, a tramitação até a sua aprovação. Então, minha apresentação tem esses 3 tempos. A análise das alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente, a leitura da lei em análise no interior do capítulo do ECA em que ela se insere, e, ao final, discutir a tramitação da lei. Tá bem? Então, vai ter um monte de lei aqui, mas o que eu vou destacar é o sentido que cada uma delas vai tendo na composição, na recomposição do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu queria fazer, desde já, esse convite a todas nós que trabalhamos no campo da infância, da adolescência, da juventude, a pensarmos uma atividade mesmo de análise, de leitura destas alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como pretendo mostrar aqui, vamos ver se eu convenço vocês, são alterações importantes que a gente precisa debater. Bem, eu fui juntando aí por décadas para colocar, para organizar um pouco mais essa análise. Então, vocês vão ver aqui, entre 91 e 2000, nós tivemos 3 alterações que permanecem vigentes. Então, aqui eu só vou analisar as alterações que permanecem vigentes. Tá bem? Uma foi feita em 91, que é a criação do CONANDA. CONANDA, sim, Conselho Nacional. Uma em 97, que vai definir o que é crime de tortura em relação à criança e adolescente. E uma em 2000, que é uma lei que altera especificamente o ECA. É para isso que ela serve. Então, toda vez que a lei tem o caráter só e tão somente de fazer uma alteração no ECA, eu grifei aqui para a gente. Tá bem? Então, 91, CONANDA. 97, crimes de tortura. 2000, trata da exploração e da prostituição infantil, tornando crime essa exploração. Tá bem? Entre 2001 e 2010, nós tivemos 5 alterações. A primeira foi em 2003. Então, toda vez que está aqui, ó, altera o ECA, é porque ela diz respeito especificamente a esse tema, certo? Então, em 2003, ela fala da exposição a conteúdos vexatórios, pornografia
trata disso. Depois eu tenho todas elas separadinhas, se alguém quiser discutir alguma especificamente, mas coloquei aqui só o sentido maior de cada uma delas. Em 2005, a investigação de desaparecimento. Como é que isso deve acontecer? Porque não pode ter um tempo, né, de espera para confirmar que é desaparecimento para depois investigar. Essa é a ideia, que se investigue de imediato. Em 2008, a divulgação de material de conotação sexual envolvendo crianças e adolescentes. Então, a parte de publicidade e difusão. Em 2009, fala sobre adoção. Como é que é o processo de tramitação da adoção. Outra, em 2009, que está no bojo da discussão sobre crimes hediondos, tem uma parte específica de alteração do ECA, que vai falar do que é crime hediondo em relação à infância e adolescência. Ainda em 2009, então, vocês veem, em 2009 tem 1, 2, 3 alterações. A terceira fala de fechamento de pensões e congêneres, então, hotéis, hostels e tudo mais, que abriguem crianças e adolescentes desacompanhados ou sem autorização. Bem? Aí, está indo 2, volta. Entre 2010 e 2015, nós temos 7 alterações que estão vigentes. Em 2011, altera o ECA, falando de garantia de alimentos provisórios, fixados quando o agressor é retirado. Então, pensar a garantia da pensão alimentar em contextos de conflito em que o agressor foi retirado da moradia e que aí a criança tenha, ou adolescente, tenham direito aos proventos para pensão alimentícia. Tá? 2012, a constituição do SINASE, né, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Ainda em 2012, os conselhos tutelares, seu funcionamento. Eleição, como é que funciona todo o processo. Em 2014, assegura a convivência a pais privados de liberdade. Ainda em 2014, direito à educação sem castigo. Aí marca essa na agenda, né, gente? Em 2014, a gente teve que escrever isso. Momento tristeza profunda. E teve uma baita de uma polêmica, não sei se vocês vão se lembrar. Sim? Tapinha não dói. 2014, formação para reconhecer e reportar maus tratos. Então, formação das profissionais que trabalham com infância e adolescência para o reconhecimento de situação de maus tratos. Tá? E, em 2015, crime, né, torna crime vender bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Em 2015. Antes tarde do que mais tarde, não é? Então, essa aqui foi a década não, né? O quinquênio 2010-2015, com 7 alterações vigentes. Eu separei a década pela quantidade de alterações que tem. Aí vamos de 2016 a 2018. Tá? Que eu escolhi aleatoriamente essa junção aqui, 2016 e 2018. Bem, em 2016, qual foi a alteração que nós tivemos? Políticas públicas para a primeira infância, que o Ricardo aqui apresentou. E é apresentada uma ideia lá de risco. Tá? Em 2016, uma alteração específica no ECA, 5 anos é a idade máxima para a educação infantil. Para a gente que trabalha com educação e pessoas com deficiência ou pessoas usuárias de saúde mental, isso é importante, porque tem aquela lógica de que deixa ele ficar mais um pouco aqui na educação infantil para ele se preparar, para ele amadurecer, seja lá o que isso significa, e depois a gente insere na educação fundamental nível 1. Então, aqui regula a ideia de que 5 anos é a idade máxima para a educação infantil. Bom, em 2017, acompanhamento da amamentação. Nesta linha do que o Ricardo estava trazendo, de que o processo, né, a relação entre a pessoa que amamenta e o bebê precisa ser acompanhado. E aí, em 2017, a obrigatoriedade de adoção de protocolo que estabeleça padrão de avaliação de risco para desenvolvimento psíquico, é a lei que estamos aqui fazendo análise. Tá? Ainda em 2017, então aqui foi abril de 2017, amamentação e a lei do risco.
Em maio de 2017, uma alteração no ECA, infiltração para investigação de crimes na internet. Então, autorizando a infiltração de profissionais para essa investigação. Tá? E aí, ainda em 2017, a mudança na discussão na legislação sobre adoção, que muitas de vocês devem ter acompanhado aí ao final do ano passado. Tá bem? Então, estas aqui são as alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Estas são as alterações vigentes. O que queria sugerir a vocês? Que, quando vocês forem trabalhar com alguma legislação, com alguma lei, vocês peguem da internet, não peguem aquele arquivo que vocês têm guardado com ECA, sabe? A não ser que seja para comparar com as modificações, porque elas têm sido muitas, numa velocidade que muitas vezes a gente não acompanha. Então, procurem as que estão lá no governo federal, para a gente ir acompanhando que transformações são essas, de onde vem, porque vai ficando marcadinho, inclusive. Né? Enquanto tem alguma plataforma e alguma lei. Mas a gente segue procurando. E eu preciso dizer para vocês que eu pego todas elas e baixo todas elas. Né? Fico com o arquivo, porque os arquivos somem. Não sei se alguém procurou alguma coisa no Ministério na Secretaria Especial de Direitos Humanos nos últimos tempos. Não existe mais, né, essa página. A criação de políticas, sistemas e órgãos de controle social. Sim? CONANDA, Conselho Tutelar, SINASE. Sim? Combate às diferentes formas de violência, são várias, não é? São 10 de 22. E ampliação de direitos. Então, falando da amamentação, da adoção, da convivência com pais que estão no sistema prisional, ok? Só que essa conta aqui não fecha das 3 categorias. Então, tem um conjunto aqui das políticas e controle social, das formas de violência e ampliação de direitos. 4 mais 10 mais 7 dá 21. Tem uma lei só que não se encaixa em nenhuma das 3 categorias. Tadã, qual seja? A Lei 13.438, de 2017. Ela não fala da criação de sistemas de garantias de direito, ela não fala de combate a formas de violência, ela não fala de ampliação de direitos. Então, se alguém está pensando aqui que é uma lei que amplia direito, a gente vai ter que fazer a discussão sobre o que direito à saúde não é direito a serviço, por isso que o Ricardo estava falando, e direito a serviço também não é direito à testagem. Não é? Testagens, sejam elas quais forem, são ferramentas dentro de uma lógica, não é? E quero lembrar vocês, não só das discussões que o Ricardo já trouxe aqui, né, que colocam os princípios, né, do que seja a atenção, o acompanhamento à criança e adolescente, mais especificamente à criança pequena, porque a lei trata dela, mas também queria lembrar a vocês que, nessa discussão, tem algo aí que nos refere, como profissionais, que é a autonomia, para pensar quais são as estratégias de acompanhamento e avaliação do processo de vida de uma criança, e de sua mãe, de seus cuidadores e suas cuidadoras. Então, quero destacar o que ela garante. Vamos ficar com essa pergunta. E aí vamos voltar para a lei. A lei insere o parágrafo 5º no contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 14. Tá? O artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Esse é o caput do artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro parágrafo fala da vacinação.
segundo parágrafo vai falar da atenção da saúde bucal. Terceiro parágrafo, atenção odontológica, que vai ter função educativa, protetiva, inclusive em bebês. O parágrafo 4º, a criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo SUS. Para nós que trabalhamos com a população com deficiência, é importante esse destaque, né? E o parágrafo 5º, que é o que a lei acrescenta, é obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Queria destacar a dissonância em relação aos demais parágrafos e a dissonância em relação à ideia de promoção de programas de assistência médica odontológica para a prevenção de enfermidades. Vamos lá. Estranhamento, então, a leitura da lei no contexto do ECA ajuda a gente a compreender? Fiquei com essa pergunta, fui investigar. Bom, porque no âmbito do próprio artigo há muitas dissonâncias. Então, vamos olhar o capítulo inteiro do ECA, que dispõe a respeito do direito à saúde, para ver se, no contexto, a gente entende essa inserção. E aí, não vou me deter em detalhes nisso, mas vou só levantar do que tratam os artigos referentes ao capítulo do direito à saúde. Então, título 2 dos direitos fundamentais, o capítulo 1, direito à vida e à saúde, vão do artigo 7º até o 14. Tá? Faltou um, cadê? Aqui. Direito à proteção à vida e à saúde, é o primeiro. O segundo trata da saúde da mulher. Estou falando só do capítulo do direito à vida e à saúde, tá? Então, você vem lá na discussão da proteção à vida, da saúde da mulher, o aleitamento, comunicação de suspeita de castigo físico. E aí, o artigo 14, que a gente já falou aqui, promover programas de assistência médica e odontológica. E aí, desculpa, volta aqui. Não ajudou a entender o contexto. Causou estranhamento ainda. Porque você está falando de saúde da criança, de saúde da mulher, processos de cuidado, cuidadora e seu bebê. Sim? Aí está falando de programas de assistência médico-odontológica. Nenhum se atém a estratégias, a procedimentos e a ferramentas. Todos estão falando em termos amplos da garantia de direito, pensando proteção, sim? E muitos deles ligados ao conjunto da saúde materno-infantil. Bem? E aí, então, a gente vai para o terceiro ponto, que é o estranhamento permanece. Então, a gente vai para o percurso do projeto de lei à lei. Então, olhei para as mudanças no Estatuto da Criança para ver se elas ajudam a entender o tom desse artigo. Olhei para o conjunto de artigos do ECA para ver se ajuda a entender o tom desse artigo. Não ajudou. Aliás, aumentou o estranhamento, né? E agora, então, vou para o percurso do projeto de lei à lei. E aí, na Câmara dos Deputados, em março de 2000... Opa, faltou. Volta aqui. No Senado, em 2011, a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, apresenta o projeto de lei. Bem? Ele, no mês 10 de 2011, ou seja, em outubro, ele tem um parecer de rejeição dado por quem? Pela área de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde, com a assinatura de Paulo Bonilha. Tá? Então, o PL é apresentado em 2011, tem um parecer pela rejeição advindo do Ministério da Saúde, da área específica de saúde da criança. Tudo bem? Em abril de 2013, o Senado aprova, porque existe aprovação em todas as comissões. Isso é fácil da gente acompanhar. Está lá, quando você digita o PL, você acompanha toda a tramitação dele. Então,
tramitou pelas comissões específicas, foi aprovado. Em abril de 2013, foi aprovado, então, e vai para a Câmara dos Deputados. Vou suspender aqui, porque ele vai e volta. Tá? Por isso que eu coloquei aqui abril de 2017. Na Câmara dos Deputados. Então, ó, vem de abril de 2013 para maio de 2013. Sim? Quando todos éramos jovens, lá em 2013, ele passa a ser apensado a um PL da Patrícia Saboia, que é do PDT do Ceará, que fala do quê, esse PL? Sabem o que quer dizer apensado? Foi juntado, transformado em um? E esse aqui, que é o PL 6687, versa sobre promoção, proteção e recuperação do processo normal de crescimento e desenvolvimento. Você fala, oi? Como é que juntou Lé com CRE? Porque esse aqui, ó, fala de avaliação de risco. Esse aqui fala de promoção, proteção e recuperação do processo normal de crescimento e desenvolvimento. Só para a gente ir entendendo um pouco qual era a correlação de forças daquele momento para que este tom fosse inserido neste tom. Sim? Junho de 2015. Tem um pedido de desapensação. Então, olha, eles estão juntos, mas a gente não quer mais análise em conjunto, a gente quer análise em separado. Este pedido foi feito pela deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, e o pedido foi indeferido. Ok? Então, ó, 2011, 2013 foi aprovado, vai para a Câmara dos Deputados em 2013, fica lá quietinho, depois da pensação, e, em 2015, alguém pede para desapensar e é negado. Tudo bem? Na Câmara dos Deputados, em 2017, não é que eu pulei, não, é que ele ficou quietinho de junho de 2015 até março de 2017. Talvez essa data signifique alguma coisa para vocês. Novo pedido de desapensação foi feito pelo deputado delegado Francischini. À época, ele era do Partido Solidariedade, atualmente ele é filiado ao PSL. O pedido foi deferido, então, em março de 2017. Aquele pedido que foi negado em 2015, foi feito por outra pessoa em 2017 e foi deferido. Ok? 2 anos depois. Em março de 2017, olha só, no mesmo mês, foi feito o requerimento de urgência e foi aprovado. Também em março, tudo aconteceu em março de 2017. E aí, então, ele é aprovado. Então, pedido de desapensação, requerimento de urgência, aprovação. Em um mês. Vou ser obrigada a voltar. Ele existiu desde 2011, ficou parado de 2015 a 2017. Em março de 2017, em 10 de abril de 2017, a Coordenação de Saúde da Criança do Ministério da Saúde emite novo parecer pela rejeição do projeto de lei. Tá? Primeiro, é a área de saúde da criança, é o Ministério da Saúde, em diferentes gestões. Em abril de 2017, ele é enviado para assinatura e, em 26 de abril, se torna lei ordinária. Sim? Março, abril. Então, em síntese, 6 anos de tramitação. A movimentação acontece de 11 a 13, hibernado até 2017, é desapensado, se torna caráter de urgência e sem nenhuma audiência pública. Nós, que somos profissionais das políticas públicas, sabemos a importância da realização de audiências públicas para debate, não só dos projetos de lei, mas também dos projetos de lei, porque é um mecanismo de consulta, de debate e pactuação, não só com os profissionais das políticas públicas, mas com a população em geral.
Não houve consulta à população e a profissionais. Não houve exposição ao debate. E houve 2 pareceres pela rejeição feito por área técnica de saúde da criança. Bueno, difícil de engolir. Eu só queria terminar, então, dizendo que respeito é para quem tem. Obrigada.